Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Carlos Magno Leprevost, eu sou gerente médico pela Novo Nordisk e é com muita satisfação que iniciamos esse bate-papo entre profissionais de saúde, pacientes com hemofilia e familiares. Queria dar uns recadinhos antes da gente iniciar, falar um pouquinho sobre a Novo Nordisk. Ela é uma empresa em saúde e o objetivo dela é promover mudanças para vencer o diabetes e outras doenças crônicas como a hemofilia, obesidade e outros distúrbios crônicos. Essa apresentação foi produzida em parceria com a Federação Brasileira de Hemofilia, FBH, e ela é exclusivamente para esclarecer informações e dúvidas a respeito da pandemia de coronavírus e a sua relação com hemofilia. Daremos informações de qualidade sobre como acontece a transmissão, o que é o coronavírus, quais os sintomas, como procurar atendimento médico, quais são as particularidades com pessoas com hemofilia e como elas podem prevenir e como elas podem melhorar caso contraiam o vírus. Informações sobre medicamentos e outros produtos da Novo Nordisk que não serão abordados ou respondidos nessa apresentação. E para essas dúvidas, por favor, entrar em contato com o nosso serviço de saque, que pode ser acessado no site novonordisk.com.br/fale-conosco. Tem na tela, para quem quiser anotar, esse é o serviço de saque para eventuais dúvidas sobre produtos. Mais uma informaçãozinha, aproveitando que semana que vem, no dia 17, será o Dia Mundial da Hemofilia, eu convido todos a seguirem as nossas páginas no Facebook e no Instagram, Novo Nordisk Brasil, e ficarem ligados em ações que vão acontecer nesses dias. A gente sempre tem bastante informação relevante lá para compartilhar com vocês. Dito isso, eu vou apresentar agora os nossos participantes. Então, apresento a Tânia Petrobelli, da FBH, que fará uma breve introdução. Em seguida, os doutores Dimas Carnaúba Júnior e Cláudio Lorenzato, que vão conduzir o webinar. O Dr. Dimas, ele é infectologista pelo Centro de Referência e Treinamento de São Paulo e médico do Hospital de Transplantes Euríclides Zerbini. E a doutora Cláudia é hematologista, é responsável pela coordenação da área de hemofilia no estado do Paraná e é integrante do Comitê de Assessoramento Técnico em Coagulopatias da Federação Brasileira de Hemofilia. Por favor, Tânia. Boa noite a todos. Eu queria primeiramente agradecer imensamente a Novo Nordisk por proporcionar esse webinar para que as pessoas possam tirar suas dúvidas, já que hemofilia é uma doença crônica e que as pessoas têm muitas dúvidas em relação ao coronavírus. Gostaria de convidar a todos para que participem, que é um momento muito especial para tirar dúvidas com a doutora Cláudia e doutor Dimas, que tem um conhecimento muito grande. É muito, muito importante para nós, porque a gente tem recebido muitas questões, muitas dúvidas, e essa é uma oportunidade ímpar. Agradeço novamente a Novo Nordisk por possibilitar que a gente cumpra com a nossa missão de educar e de levar tratamento para todas as pessoas com hemofilia, independente da classe social e independente de onde elas residam. Gostaria agora de chamar o Dr. Dimas Carnaúba Júnior para que ele siga falando. Muito obrigado. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, já que nós estamos vivenciando uma situação que foge o que normalmente nós estamos vendo em relação a essas incidências de vírus respiratórios. Bom, eu vou falar a respeito da epidemiologia inicialmente do coronavírus. O próximo, por favor. O coronavírus, aqui é o meu conflito de interesse. Bom, o coronavírus já é conhecido desde a década de 60, quando ele é responsável pela grande maioria de doenças respiratórias, principalmente em crianças. Só que com o passar dos anos, eles começaram a adquirir resistências, mutações, e aí passaram a apresentar grande número de pessoas infectadas e com poder de
existe uma alta taxa de mortalidade e um poder de expansão desse vírus pelo mundo. Nós sabemos que ele é um vírus que também acomete o reino animal, e do animal ele passa para o homem, e o homem para o homem, né? E aí nós temos aí um dos animais mais implicados, que é o morcego. Próximo, por favor. Bom, aqui, nesse próximo diapositivo, eu mostro que, pode passar o próximo, em 2002 surgiram a maior número de casos também na China, mas ficou restrito a alguns países. No próximo, em 2012, você vê aí mais ou menos 10 anos de evolução, ele surgiu na região do Mediterrâneo, mas também ficou restrito ao Mediterrâneo, só que agora, em 2019, na região de Wuhan, na China, começou, então, esse grande número de pessoas infectadas, que a Organização Mundial de Saúde denomina como uma pandemia, ou seja, uma disseminação dos casos em vários países. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós já temos em torno de 1.500.000 pessoas em todo o mundo, né, com 184 países afetados e em torno de 94.000 mortes pelo coronavírus, pelo Covid-19, com uma taxa em torno de 4,4%. A doença vem evoluindo em ondas, ele começou na China, chegou à Europa e agora nos Estados Unidos e cometendo as Américas e a Austrália. Então, nós estamos realmente com a disseminação de toda essa pandemia. Eu queria que passasse o próximo. Então, nós temos o morcego como reservatório natural, o próximo, e o pangolim, que é um mamífero comum na região da China, como o hospedeiro intermediário. Então, provavelmente, a transmissão animal-animal, animal-homem, e o homem dissemina para os demais. Passando esse geral na disseminação a nível mundial, vamos centralizar agora nas nossas informações a nível de Brasil. Bom, os primeiros casos começaram a aparecer final de fevereiro, início de março, né? E agora nós temos hoje uma situação em que nós temos pelo menos 3 grandes focos, ou epicentros, como eles costumam falar, no Brasil. O principal é em São Paulo, em que nós temos em torno de quase 4.800 casos, né? Segundo epicentro seria o Rio de Janeiro, com 1.461 casos. Ceará é o terceiro epicentro, com 1.013 casos. Depois Amazonas e depois o Distrito Federal. Então, esses seriam os 5 polos principais da zona vermelha de transmissão do coronavírus. E aí eu tenho, no total desses casos mais recentes aqui no Brasil, em torno de 16.400 casos, com 800 mortes e uma mortalidade em torno de 4,4. A importância desse índice é para justamente classificar as regiões do país em que talvez na próxima medida do governo seria nas regiões em que não alcançaram esse percentual de mortalidade, ele consiga liberar algumas regiões para que as pessoas voltem a circular, mas restrito aos indivíduos com mais de 60 anos ou com comorbidades, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Mas o nosso padrão ainda é do isolamento social, tá? Próximo. Aí, aqui eu já mostrando qual o nosso padrão de mortalidade, eu tenho que, desses indivíduos que foram a óbito, mais de 60 anos, com 356 casos, né? Dos indivíduos de 40 a 59 anos, 60 indivíduos, mas vocês vejam que já indivíduos mais jovens, de 20 a 39 anos, também com a apresentação evoluindo para o óbito com o coronavírus. Eu estava falando que, na verdade, nós temos uma população não tão velha, nós temos uma população em que predomina ainda os indivíduos da faixa etária dos 20 aos 50 anos, é uma população que é meio que semelhante à população da China,
ao contrário do que ocorre com a população europeia, em que mais de 65% dos indivíduos têm mais de 60 anos. Então, é por isso essa grande índice de mortalidade nessa região do globo. O próximo. E aí, aqui, já entro eu já falei que a faixa etária é um fator importante de risco para essa doença, e eu já entro também nas comorbidades, como foi falado anteriormente. As doenças do coração, as cardiopatias, né, é a principal patologia associada, a doença associada a essa taxa de mortalidade, com 216 casos, né, isso que está em vermelho são indivíduos que estão com mais de 60 anos, e o que está em verde são indivíduos com menos de 60 anos. Na sequência, eu teria os diabéticos, com 144 óbitos, as pneumopatias, a doença neurológica, a obesidade, e aí eu falando na questão da doença hematológica, mostrando que, na verdade, esses indivíduos, eles tinham linfoma e leucemia, que foram as causas de óbitos nesses indivíduos com o coronavírus, né? Porque quando a gente fala em doença hematológica, a gente generaliza, mas eu queria realmente falar das causas desses 2 óbitos. Os próximos, por favor. Bom, aqui o período de incubação. Quando você entra em contato com o vírus, você tem um período em que vai do contágio com o vírus até aparecimento dos primeiros sintomas. Esse é o intervalo, em média, de 5 dias. Variável, podendo chegar até um pouquinho mais, de 10 a 12 dias. Então, o período de incubação é isso. Se contaminou até aparecer os primeiros sintomas, leva em média de 7 dias, podendo ser de 5 a 12 dias. E o período de transmissão, em que esse indivíduo, mesmo assintomático ou sintomático, ele consegue ainda transmitir ou eliminar o vírus nas suas secreções respiratórias, que seria a principal via de contaminação, tá? Essa média de transmissão está em torno de 7 dias. Por isso, quando a gente fala, eu preciso estar isolado por 14 dias, está explicado o porquê, porque eu tenho um período de incubação com um período de transmissão que está em média de 14 dias. Então, por isso, a obrigatoriedade, a orientação do Ministério da Saúde de que esse indivíduo precise estar realmente isolado, afastado das outras pessoas, pelo risco de contaminação. O próximo, por favor. Bom, como ocorre essa transmissão? Existe a transmissão direta e a transmissão indireta. Na transmissão direta, é por via respiratória, isso está sendo muito falado, é através da tosse ou do espirro, e é de pessoa a pessoa. E essa transmissão pode ser tanto a nível hospitalar, como a nível domiciliar, no seio da família, tá? O importante também lembrar que nem todos os indivíduos que adquirem o coronavírus vão ter clínica, e esse é o indivíduo justamente que ele tem uma infecção subclínica, ou seja, às vezes até assintomática, mas ele está com o poder de transmissão. Aí por isso a gente já fala que foi feito uma ideia de que as crianças têm que estar longe dos seus avós. Por quê? Justamente a maioria das crianças apresentam um cortejo clínico muito simples, né, de um quadro gripal, às vezes nem isso, mas ele é um potencial transmissor para as pessoas naquela faixa etária dos mais de 60 anos ou com aquelas doenças, aquelas comorbidades. Uma outra possibilidade de transmissão é a transmissão chamada indireta, em que a pessoa tosse, espirra em cima de teclado de computador, no trem, no ônibus, e esse vírus ele consegue permanecer por um tempo em algumas superfícies, né? E aí a pessoa toca nessas superfícies e leva a mão, geralmente aos olhos, à boca, contaminando essas mucosas, e aí fazem a contaminação, ou coçando o nariz, fazem a contaminação pelo coronavírus. E no próximo diapositivo eu já mostro para vocês o tempo médio que esses vírus sobrevivem nessas superfícies. Vocês terem uma ideia, por 5 dias em superfícies plásticas, por 4 dias em vidro, 8 horas na luva cirúrgica, 4 a 5 dias no papel ou papelão, 4 dias na superfície de madeira, alumínio de 2 a 8 horas e o aço em torno de 48 horas.
ou a roupa, o tecido das roupas, ele pode sobreviver até 9 horas. Tá? Então, a gente vai também falar a respeito de como você deve proceder um pouquinho mais na frente, quando você volta para sua casa, os cuidados que você deve ter com todo esse arsenal de informações novas que nós estamos tendo recentemente. No próximo, por favor. E aí, agora eu já falo os principais sintomas da Covid-19. Porque, assim, vocês vão ver que ele tem um grande cortejo clínico de manifestações. Mas algumas vão me chamar muita atenção para fazer com que, apresentou esses sintomas na vigência dessa situação atual, você procure de imediato um atendimento médico. Né? E aí vocês vão ver que nós temos um grande cortejo, mas tosse seca, próximo, está presente em torno de 70% dos casos, seguido de febre, né? Mas a febre não são todos os indivíduos que, em cada 10 indivíduos, pelo menos 5 terão febre. Quer dizer, ela pode vir só com tosse, ou a questão de fadiga muscular, aquele desconforto, e evoluir com falta de ar, sem necessariamente ter febre. Tá? Mas a febre é um dado muito importante, que vai fazer com que, se essa febre persiste por dois dias e não cede facilmente com os antitérmicos comuns, como dipirona, o paracetamol, tem que ir de imediato fazer uma avaliação com o atendimento médico. Os outros sintomas seriam a fadiga, com 38%, e a falta de ar, que seria o sintoma mais grave que você realmente tem que ir buscar. E aí você tem vários cortejos, né, que vão desde a presença de diarreia, a dor de cabeça, a dor de garganta. O indivíduo com coronavírus não espirra muito, não tem muita coriza nasal, né? E, na verdade, isso tudo aqui é muito importante, porque, além do coronavírus, eu tenho outras epidemias, outras endemias que estão na época de aparecerem, que seria o H1N1 e o influenza, o A e o B, que também estão circulando no nosso meio. Em algumas regiões do país, até a dengue e o chikungunya. Então, são sintomas clínicos que eles se parecem entre si, mas um olhar mais específico na questão do quadro respiratório, da tosse, da febre persistente e da falta de ar, lembrando muito a questão do coronavírus. Tá? No próximo, por favor. Bom, agora eu convido a doutora Cláudia para continuar, então, a nossa apresentação. Doutora Cláudia, tá sem o som nosso. Tem que ligar o sonzinho. Deu agora? Agora sim, estamos ouvindo você. Perfeito. Eu estava agradecendo ao Dr. Dimas por ter me passado o passo, né? E agradecendo a Novo Nordisk e a Federação Brasileira de Hemofilia pela oportunidade de estar aqui conversando sobre essa pandemia que está preocupando a todos e os nossos pacientes, as pessoas portadoras de hemofilia. Pode passar. Esses são meus conflitos de interesse. Eu queria aproveitar o gancho do Dr. Dimas, que ele estava falando da sintomatologia das pessoas que contraem o coronavírus. O que acontece? O vírus, ele tem a parte genética do vírus do Covid-19, ele é envolto por uma camada, por uma capinha, uma membrana lipídica. Quando essa camada, essa cápsula e o RNA do vírus, eles entram na nossa circulação, eles fazem com que sejam liberadas diversas substâncias inflamatórias para tentar combater esse corpo estranho. Daí que vem a tosse, a falta de ar, que vem a febre. Essa tempestade inflamatória, se for um quadro muito grave, se tiver uma grande quantidade, ela pode levar à obstrução dos pequenos vasos do nosso corpo, do pulmão, das extremidades, levando aos quadros mais graves, e isso se chama de microangiopatia trombótica. São pequenos trombos, são pequenos coágulos que entopem, que obstruem os vasos. Quando isso acontece, existe um pior risco para essas pessoas evoluírem para o óbito, para a morte. Uma das formas de tratar é anticoagular esses indivíduos.
é evitar com que exista a formação desses trombos. E a forma mais letal da infecção pelo coronavírus é a coagulação intravascular disseminada, onde o nosso sistema hemostático não consegue mais dar conta de formar trombo, de dissolver trombo, e aí existe uma diminuição de plaquetas e um consumo do fibrinogênio. Então, pode passar. A pessoa com hemofilia, ela tem maior risco de infecção pelo coronavírus? Pode passar. Na verdade, não. A imunidade da pessoa com hemofilia é normal como de qualquer outro da população geral. Pode passar. A pessoa que também tem hemofilia e tem inibidor, ela também não tem uma chance maior de desenvolver, de pegar o coronavírus ou de desenvolver a doença. Pode passar. Mas a gente tem que observar, tem que ter cuidado em relação às pessoas que têm comorbidades, como o doutor Dimas falou. No estudo HERO, que a gente fez o levantamento, entrevistou em torno de 100 pessoas com hemofilia, a gente observou que desses 100, 11% deles tinham HIV. O HIV, por si só, ele não é um fator de risco para pior resposta à infecção do coronavírus, mas se ele não estiver tomando a medicação, se a imunidade dele estiver prejudicada, isso pode fazer com que ele desenvolva um quadro mais grave, que a imunidade dele não vai ser tão satisfatória. Nessa população que a gente estudou, 27% dos pacientes tinham alterações cardiovasculares, tinham pressão alta, tinham angina, que é dor no peito, tinham doença vascular, ou seja, os vasos já não tinham uma boa função, uma boa permeabilidade, alguns tinham tido AVC, derrame cerebral. 12% desses indivíduos também tinham alterações metabólicas, obesidade, diabetes. Lembra que o doutor Dimas mostrou aquele gráfico mostrando que essas comorbidades fazem com que a evolução da infecção seja pior. E ainda 11% dessas 100 pessoas com hemofilia tinham doenças respiratórias, como asma, sinusite, rinite. Isso é muito importante para que a gente entenda o panorama do quadro clínico do coronavírus, porque se eu ficar coçando o nariz e espirrando, não quer dizer que eu tenho coronavírus, pode ser o quadro alérgico, então o médico tem que ser bem informado do que a pessoa tem, do que a pessoa não tem. Em relação à hipertensão, muitos falam em relação à medicação da hipertensão, não pare de usar o seu remédio da pressão, converse com o seu médico se existe a necessidade ou não de trocar a medicação, mas não pare o tratamento, porque a hipertensão, a asma, qualquer uma dessas doenças, se ela não estiver controlada, ela pode fazer com que, se eu ou você se contaminar com o coronavírus, o quadro seja pior. Pode passar. E em relação ao sangramento, existe uma maior chance de sangramento nas pessoas com hemofilia que contraem o coronavírus? Pode passar a resposta. Não existe evidência disso. Ontem saiu a publicação, ainda extraoficial, um draft, um resumo de um único relato de um paciente com hemofilia A grave lá na China, que teve o coronavírus. Por alguns dias ele achou que a dor no corpo, que as dores eram da hemofilia, ficou tomando fator, não melhorou. Aí, como a família dele estava toda com tosse, com febre, ele resolveu procurar assistência médica, ele estava com coronavírus, ele recebeu o tratamento adequado e se recuperou de forma normal. Ele não teve nenhuma situação hemorrágica. O mesmo foi descrito hoje, que pela manhã teve um webinar como esse nosso, com especialistas da Federação Mundial de Hemofilia, e o Dr. Cedric Herrmann, que é da Alemanha, disse que acompanhou 4 pacientes hemofílicos que tiveram infecção por coronavírus, foram 5, 2 deles ficaram em casa, foram assintomáticos, 2 precisaram de atendimento hospitalar, 1 precisou ir para a UTI, não precisou ser entubado, e nenhum desses casos os pacientes apresentaram situações hemorrágicas. Então, a gente não precisa se preocupar com esse lado. Como eu expliquei para vocês no início, a doença ela é trombótica, ela não é hemorrágica. Pode passar. Se um dos meus pacientes, ou qualquer um de vocês que estão aqui acompanhando, contrair, entrar em contato
e se for suspeito, ou mesmo que seja confirmado a infecção por coronavírus, o que deve fazer? Primeiro, tem que manter a profilaxia, não parar a profilaxia. Se for um caso mais grave, que precisa de internamento, é imprescindível que a equipe que está tratando da infecção pelo coronavírus saiba que você é hemofílico e entre em contato com o seu médico do hemocentro. Porque existem diversas situações nos pacientes graves em que a gente vai precisar subir o nível de fator, talvez fazer fator todos os dias, assim como acontece com uma pessoa que tem um infarto agudo do miocárdio, que precisa ser anticoagulado e a gente passa a fazer fator todos os dias, ou uma pessoa que tem uma crise de asma grave, precisa ir para a UTI, precisa ser entubado. Situações que já acontecem no nosso dia a dia com as pessoas com hemofilia. Então, essas situações precisa ter um contato muito próximo da equipe tratadora da hemofilia com a equipe tratadora da infecção, para que possa ser bem orientado. Isso é muito importante. Próximo. Então, eu coloquei isso aqui porque eu acho imprescindível. Em momento nenhum, a gente deve interromper a profilaxia. E muitos me perguntam, mas não vai faltar fator? Está tendo tudo isso e o fator, o plasma vem da Europa, como é que vai ser? Não vai faltar fator. O Ministério da Saúde se organizou de uma forma muito bem, já há muito tempo a gente não tem mais falta de fator. A Hemobras, o Ministério, eles têm as reservas e eles estão liberando para a gente de forma que, quando passar a pandemia, estariam recebendo as novas remessas de fator e isso vai fazer com que não tenha falta. Não economiza, não guarda em casa, use o seu fator para profilaxia da forma adequada. Próximo. A pergunta é se as medicações utilizadas no tratamento da hemofilia, elas são seguras em pacientes com coronavírus. O fator, ele não interfere de forma nenhuma na eficácia do tratamento nas medicações do coronavírus, muito pelo contrário. Se o paciente precisar ser anticoagulado, se o paciente precisar fazer exames, punções arteriais, se precisar ser sondado na UTI em caso grave, é necessário que ele receba o fator. Então, a gente não pode ter medo dessa interação das medicações com o fator. E voltei a colocar porque eu acho que isso é muito importante. Acho que quase todos os pacientes têm a carteirinha de identificação de que ele é hemofílico, ou tem o diário que pode levar quando for na consulta e mostrar que é um paciente com hemofilia. Ali está o telefone do seu centro tratador, ou se não na internet, no site da Federação Brasileira de Hemofilia tem o telefone de todos os centros tratadores, para que os cuidadores do COVID entrem em contato com a gente no hemocentro. A outra pergunta é se existe risco de contaminação no concentrado de plasma e nos fatores. Não, de forma nenhuma. Pode colocar a resposta. Como eu expliquei para vocês, a parte genética, o RNA do vírus, ele é encapsulado, ele é protegido por uma membrana lipídica. Todos os fatores plasmáticos, eles sofrem, eles passam por pelo menos 3 tipos de inativação viral. Isso desde aquele tempo em que os nossos pacientes se contaminaram com hepatite C, com HIV, foi determinado que passasse por diversos tipos de inativação para que não corresse esse risco. E a inativação viral química, ela destrói essa cápsula lipídica, essa membrana lipídica, fazendo com que o vírus não sobreviva e não seja fonte de contaminação como foi de outros vírus no passado. Aproveitando para falar que no plasma também mesmo que a pessoa que está doando, ela esteja contaminada e não sabe ainda, está naquele período assintomático que o Dr. Dimas explicou, a quantidade que passa no sangue, que passa no plasma é ínfima e é incapaz de causar doença na pessoa que vai receber esse plasma ou crioprecipitado. Próximo. E aí vem os cuidados da população em geral que a gente tem que tomar
Cuidado, porque a pessoa com hemofilia é igual ao profissional de saúde, que é igual à pessoa que está em casa. O distanciamento social é uma das coisas mais importantes. Eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que usar o meu EPI, o paciente fica uma distância maior. Se a gente não tiver essa troca de gotículas, a gente não corre esse risco. E como o doutor Dimas falou, o vírus ele fica muito tempo nas superfícies, então lavar a mão é o mais importante. Por que lavar a mão com água e sabão? Porque o sabão desmancha a gordura, não é assim quando a gente lava a louça de casa? O sabão não desmancha a gordura? Se o sabão desmanchar a gordura que envolve o vírus vai morrer e a gente não vai estar transmitindo através do nosso contato das nossas mãos. Então, água e sabão é uma das coisas mais importantes, além do distanciamento social. Quando a gente fala em distanciamento social, a gente tem que lembrar que a gente está num período crítico, então aquelas consultas rotineiras no Hemocentro, elas não devem acontecer. A gente deve, e eu sei que a grande maioria dos hemocentros desmarcou as consultas. Quem está indo no Hemocentro são aquelas pessoas que estão com sangramento ativo ou que estão com alguma condição que realmente não conseguem receber a orientação à distância, ou para pegar o fator. Mas a grande maioria dos hemocentros passou a agendar a retirada de fator e a liberar uma quantidade maior da medicação para que a pessoa possa fazer seu tratamento em casa com tranquilidade, sem precisar se expor. Volto a falar, fator não vai faltar, não precisa fazer, ficar cuidando, fazendo profilaxia em dose menor ou mais espaçado. Está tudo muito organizado e a gente tem que acreditar nesse trabalho que já vem sendo desenvolvido há bastante tempo. Pode passar. O doutor Dimas também falou que muitos dos sintomas podem ser decorrentes de outras infecções e não do coronavírus. Então, para a gente não ter esse fator que possa confundir o diagnóstico e mesmo causar pânico na família, nos amigos, no trabalho, é importantíssimo que a gente faça a vacina. Então, na primeira etapa, e é importantíssimo também respeitar os prazos do Ministério da Saúde, porque se todo mundo correr para fazer a vacina agora, vai faltar, porque eles vão liberando à medida que tem os passos. Então, a primeira fase foi agora em 23 de março, que foram para os idosos e os profissionais de saúde. A segunda fase vai ser 16 de abril, e aí estão inclusos as pessoas com doenças crônicas, aonde o hemofílico, a pessoa com von Willebrand se encaixa, então eles podem ir fazer a vacinação nessa época, e em 9 de maio, então, vai fazer para todos os outros grupos, e liberando, e vai ser 9 de maio, vai ser um sábado, vai ser uma grande campanha para todos aqueles que não receberam a vacina ainda. Não deixe de se vacinar. Cuidados da vacina em relação à hemofilia. Hoje, por muito tempo a gente diz, faz fator e daí vai fazer vacina. Daí, não, isso pode desenvolver inibidor porque está ativando a imunidade. Então, hoje, faz gelo no local, faz a vacina, faz mais gelo, comprime, só vai usar o fator se tiver um sangramento ali no local da vacina. Mas raramente, e eu acompanho todos os meus pacientes, acontece hematoma nos pacientes que não têm inibidor. Pode passar. E por último, fica o convite. A gente precisa de sangue, a gente precisa muito, porque quem não está doente tem contato com alguém, as pessoas estão com medo de ir no hemocentro, e a gente precisa de doação. Nos casos graves, vai existir muita hemólise, os pacientes vão fazer anemia, eles vão precisar receber sangue, eles vão precisar receber plaquetas, porque eu expliquei para vocês que o caso grave consome a plaqueta, e para isso a gente precisa das doações. Os hemocentros em todo o Brasil estão trabalhando com agendamento de doação, quer dizer que não tem acúmulo de pessoas no hemocentro, favorecendo com que a pessoa que vai doar tenha segurança de que não vai se contaminar. E pode ter certeza que aquele que vai receber também não vai se contaminar. Fica aqui meu apelo. Eu sei que o paciente com hemofilia com von Willebrand não pode doar, mas a sua família pode. Então, vamos convidar os amigos, a família, para se unir nesse momento que todos precisam.
Obrigada. Doutor Dimas, continue com o senhor, então. Ok, muito bom. Também agradeço a você em relação a... Nós sabemos que não existe uma medicação contra o Covid, nenhuma vacina. Eu preciso realmente agora estimular as pessoas a tomarem a vacina contra o influenza, e aí minimizando todo esse cortejo, até naqueles casos em que você não tem o diagnóstico ainda, porque o teste para diagnóstico do Covid, ele é baseado na pesquisa de um fragmento do vírus nas secreções nasais, chamado PCR em secreção nasal. E existe um teste sanguíneo que está chegando ainda no Brasil, ainda com algumas, não está ainda com grandes conformidades, para detectar no sangue. E como esse teste está muito restrito agora às doenças, aos pacientes graves e aos profissionais de saúde, eu não disponho desses testes para a população. Mas eu disponho de uma grande arma contra o coronavírus, que são as medidas de proteção e de higiene. O próximo. Então, eu tentei mostrar aqui os principais tópicos da prevenção do Covid. A doutora Cláudia já falou o principal, que seria a questão da higienização das mãos, de lavar as mãos sempre que você disponibilizar de água e sabão naqueles indivíduos que estão em ambientes que existe a possibilidade de contaminação, sempre lavar a mão. E evitar justamente lavar por mais tempo, lavar inclusive a questão das unhas, dentre os dedos, então fazer essa prática que, na verdade, deveria ser aplicada desde sempre, né? O segundo tópico seria a questão do uso do álcool gel. Se eu não tenho como lavar a mão com água e sabão, eu vou dispor do álcool gel ou do álcool a 70% para lavar e limpar essas áreas em que possam estar expostas. E aí evitar que justamente eu toque nas áreas dos olhos, nariz e da boca. Ao tossir, levar sempre, ou espirrar, levar sempre o rosto, a parte interna do cotovelo, né? Ou usar um lenço descartável em que você possa desprezá-lo na sequência. Evitar aglomerações, evitar multidões, né? Usar máscara quando apresentar sintomas, mas eu vou abordar isso porque com essa informação as pessoas passaram a comprar máscara indiscriminadamente e está faltando máscara para os profissionais de saúde que estão diretamente envolvidos nos atendimentos. Então, no final da minha apresentação, eu vou falar a respeito das máscaras de tecidos, que está sendo orientado como um meio de bloqueio mecânico da transmissão do coronavírus. Evitar tocar nariz, olhos e boca, né? Manter a distância de 1 metro entre as pessoas, né? Evitar limpar sempre os objetos que a gente toca com mais frequência, celular, chave do carro, chave de casa, então sempre ter esse cuidado da higienização. Evitar, se a pessoa já tem sintomas respiratórios de gripe, então evitar sair de casa ou quando sair usar uma máscara para evitar essa contaminação. E o mais importante, que a Cláudia também comentou, são justamente essas informações chamada fake news, ou essas informações erradas, que a gente não vai buscar a origem daquela informação e já passa na sua... E hoje nós temos um fenômeno das mídias sociais, em que uma informação se multiplica por 1000, né? E aí fica difícil de você depois tá mostrando e comprovando que aquela mensagem errada. Então, não existe nenhuma medicação efetiva, não pode tomar vitaminas em altas doses, isso não está comprovado, não deve ser feito. Sempre que tiver dúvida, procure um profissional de saúde sobre essa informação. Tá? Falou a respeito do uso de algumas medicações como inibidores da ECA para os pacientes hipertensos. Então, eu tive paciente que parou de tomar a medicação achando que isso iria favorecer ele a ter mais complicação com o coronavírus. É fake news, é errado. A mesma coisa foi com o ibuprofeno. Não existe nenhum estudo mostrando esses efeitos deletérios dos anti-inflamatórios. Então, agora, precisamos de informações corretas. Então, acho que esse tópico 10 é muito importante na nossa vida atual. O próximo.
E aí, eu passo, então, na questão do guia de isolamento domiciliar. Nossos pacientes ficam muito ansiosos em relação a essa questão de como se comportar. Eu entrei em contato com alguém sabidamente coronavírus positivo. Eu fui diagnosticado como coronavírus positivo. Como eu devo me comportar em casa? Né? Eu não tenho sintomas, não precisei ser internado. Então, nessa situação específica, eu tenho pessoas de mais idade na minha casa, que tem risco de pegar uma doença mais grave. Então, eu tenho que ficar isolado no meu quarto, né? Manter sempre essas janelas abertas para circular ar e luz solar, tá? Manter sempre essa porta fechada, limpar sempre o trinco da porta. A própria pessoa vai trocar esses lençóis de casa, da cama, pôr no saco e mandar para lavar. E sempre ter um lixo para ter os resíduos da máscara, do lenço, da luva, botar naquele resíduo que vai ser dispensado. Eu não tenho um quarto, só tenho um quarto na minha casa, né? Então, a pessoa vai ficar no quarto e os outros indivíduos vão dormir na sala. Vai ser, dessa forma, a melhor forma de se tentar a contaminação dos demais. No próximo. A questão do banheiro, né? O banheiro precisa ter a ideia de que eu não posso compartilhar os objetos que são comuns, como toalha. Toalha de rosto tem que ser proscrita. Tira do banheiro, tá? Usa o papel, né? Enxuga com o papel. Então, a questão de toalhas de rosto, a toalha de banho, tem que ser individualizada, né? E não pode ser compartilhada, tá? A questão precisa desinfetar. O indivíduo só tem um banheiro em casa. Eu vou usar o banheiro, eu mesmo vou desinfetar aquela região onde eu usei. Se usei o vaso sanitário, a pia, a torneira, usar água sanitária, diluir 1 litro de água com 20 ml de água sanitária, já é suficiente para você higienizar todo o ambiente, tá? Não preciso de nada mais do que isso, tá? Porque houve uma busca desenfreada de álcool gel, né? Mas o sabão e a água é muito eficiente, é o que eu tenho disponível e o que eu posso higienizar de uma forma efetiva, tá? O próximo. Bom, e a questão da sala, né? Eu preciso, às vezes, tem algumas pessoas que a gente fala que existem outras epidemias circulando junto com a doença. As pessoas ficam trancadas e começam a ter quadro de depressão, né? Então, eu tenho algumas pessoas de mais idade e que elas ficam muito ansiosas, trancadas no quarto, entram em quadro depressivo, sim, né? E eu preciso pensar nisso. Ele pode circular, mas assim, sempre usando a máscara, né? A máscara aí é importantíssimo, manter essa distância de 1,5 m a 2 metros, tá? E depois limpar todo o ambiente, usar a água sanitária diluída, como já informei, limpar com álcool as superfícies em que possa ser utilizado sem a questão da danificação, tá? Então, isso é muito importante. E eu acho que na questão do próximo seria a questão do uso da cozinha, em que eu também, o mais importante aí é não compartilhar copos, talheres e pratos, tá? Então tem que ser, se eu não consigo adquirir talheres e copos de descartável, eu vou usar os meus talheres, os meus copos, eu mesmo vou lavar, secar e guardar lá onde eu estou ficando, tá? Então isso é muito importante. Se eu estou contaminado, eu preciso circular na cozinha, usar a questão da máscara. O próximo, por favor. E aí, o protocolo de entrada da casa. Eu sou da área da saúde, eu preciso ir trabalhar, e como é que eu volto e eu tenho segurança de que eu não vou contaminar ninguém na minha casa, tá? Então, acho que esses 6 passos aqui são importantes no sentido. Voltei para casa, não toque em nada antes de se higienizar, tá? O ideal é tirar os sapatos, né? Existe um estudo recente que saiu, um estudo alemão, mostrando que o tapetinho da entrada era um foco de coronavírus. Então, hoje nós estamos orientando a tirar esse tapetinho da porta, né? Se possível, os tapetes da casa, da porta, colocar um pano de limpar chão mesmo,
embebido com água e aquela diluição com água sanitária, para que as pessoas, ao chegar, limpar as solas de sapato, tirar o sapato, né, e ir direto ao banheiro, tá? Em que você tira as roupas, coloca no saco plástico e pode mandar para o cesto de roupa para lavar normal. Não precisa ter nenhum cuidado especial com essa roupa. Tomar banho, tá? E se não puder, usar água e sabão ou higienizar com álcool e gel nas partes que são mais expostas e que não estavam desprotegidas da roupa. Uma outra pergunta muito comum é as embalagens do supermercado, as embalagens que eu comprei e que eu levei para minha casa. O ideal é limpar essas embalagens com aquela diluição de água com água sanitária, que eu não posso lavar tudo com água e sabão, mas eu posso esborrifar nessas embalagens essa diluição de água com água sanitária. E sempre utilizar luvas. Eu não tenho luvas. Põe um saquinho plástico na mão, higieniza, aí você tira o saquinho, põe no lixo e tá tudo ok, tá? E como já tinha falado, na questão do celular, que está sempre do nosso lado, o óculos tem que estar sempre higienizado. O óculos eu consigo lavar com água e sabão, o celular não. Senão eu vou danificar o celular. Então eu preciso limpar com algumas substâncias que são próprias, com ácido etílico, que são próprias para a limpeza de material eletrônico. O próximo, por favor. Bom, e agora o último tópico seria a questão da máscara de tecido. Essa é uma das últimas medidas que o mundo está tomando, né? Isso já virou uma informação mundial, que na verdade a máscara de tecido ela é uma barreira física. Eu não protejo você, eu não estou protegido do coronavírus, eu estou protegendo as outras pessoas do entorno, de eu contaminar outras pessoas. Porque o que acontece? As macrogotículas eu consigo reter, mas as gotículas em aerosol, que vão até muito mais longe do que 1,5 m, 2 metros, ela também pode veicular o vírus, né? E aí eu consigo fazer uma barreira física para isso. E aí, e um outro ponto importante é que sumiram as máscaras, aquelas máscaras cirúrgicas, que precisa ser utilizado pelo paciente e pelos profissionais de saúde que estão de frente, né? Porque se eu começo a adoecer o meu grupo de médicos e de enfermeiros, de auxiliares, quem vai atender esses pacientes, né? Então eu preciso realmente protegê-los para evitar justamente essa contaminação no ambiente de trabalho. Essa máscara é individual, ela não pode ser compartilhada com ninguém, ela tem um tempo médio de uso de 2 horas, então se eu vou sair para ir fazer uma compra, eu preciso usar uma máscara, eu preciso levar uma outra subselente na bolsa, porque com 2 horas de uso, se eu torno ela úmida, umidificar, já está contaminada, eu tenho que guardar no saquinho e levar para casa para lavar. Eu posso lavar ela depois, eu mesmo lavar essas máscaras com água e sabão, tá? Então, o tecido pode ser qualquer tecido, tricoline, algodão, TNT, né? O mais importante é que essa máscara tem que cobrir o nariz e a boca, né? Ela tem que ser bem adaptada nesse ajuste lateral, que aí senão não vai funcionar como barreira física, tá? E eu posso lavá-la então com água e sabão, deixar com água sanitária também, num molho em torno de 20 minutos. Isso já é suficiente para reutilizar essa máscara. As outras máscaras, que são as máscaras tipo cirúrgica, elas não são reutilizáveis, né? Ela tem duração de 4 horas. Depois disso, ela perde aquela função, tá? As máscaras de tecido eu posso reutilizar, depois de 2 horas tenho que trocar, e aí eu posso lavar assim, as outras não, tá? Próximo. E eu acho, aqui existe o modelo que o próprio Ministério da Saúde explica como fazer essa máscara, né? Eu posso melhorar essa máscara colocando até um TNT, ela tem que ter dupla face, não pode ser só uma face de tecido, eu tenho que ter 2 faces de tecido, porque a grade é muito grande, né, do tecido, que aí, com duas dobras de tecido eu consigo ter uma proteção maior. Próximo. E eu acho que, para finalizar, esses são meus 5 dicas importantes do Covid, que seria lavar a mão com água e sabão,
evitar contatos de aglomerações, não compartilhar utensílios pessoais, como copos e talheres, cobrir sempre o nariz e a boca, ao tossir e espirrar, né? E faz parte da etiqueta, e descartar esse lenço, ou então proteger com o antebraço, e evitar justamente contato direto com pessoas que estejam com infecção respiratória, tá? Acho que essas são as dicas mais importantes. Se eu deixar essa informação na mente, que vocês absorvam essas informações, acho que valeu muito a pena essa nossa fala. E acho que, por último, a última apresentação, é que eu acho que a questão do isolamento social, muito importante. Temos que ficar em casa. Acho que essa é a mensagem, também uma das mensagens mais importantes, em que eu tenho toda a imagem do mundo, e eu acho que essa imagem central em que eu tenho, independente da sua orientação religiosa, de crença, mas essa imagem do Papa falando para uma praça de São Pedro totalmente vazia, isso vai ser a nossa imagem que vai ficar na nossa mente, lembrando que nós vamos passar dessa epidemia, não tenha dúvida, nós vamos passar, nós vamos vencer, mas algumas imagens vão ficar na nossa mente, eu acho que essa é uma delas. Perfeito. Doutora Cláudia, doutor Dimas, primeiramente, muito obrigado, acho que eu posso falar em nome de todos que as informações foram excelentes, e que nesse processo de tantas incertezas, no processo onde a gente está em casa, nunca vivenciou isso, eu acho que a principal arma nossa é a informação de qualidade, informações corretas, não acreditar em fake news e realmente procurar profissionais como vocês que têm conhecimento para passar isso aos pacientes. Então, meu muito obrigado. A gente vai abrir agora, pessoal, para perguntas. Podem mandar perguntas lá no chat, já tem aqui algumas. Só uma informação, estamos em 120 pessoas conectadas, já temos bastante perguntas também. Eu vou com alguma, acho que é direcionada principalmente para ti, Cláudia, e você comentou um pouquinho, mas vale enfatizar. Por ser hemofílico, a pessoa que é hemofílica, ela se enquadra em pacientes de risco para ter coronavírus? Não. A pessoa com hemofilia tem a imunidade igual, uma imunidade saudável, ela não se enquadra como fator de risco para ter coronavírus. A pessoa com hemofilia que tem outras comorbidades, ela tem a mesma imunidade, mas ela pode ter quadros mais graves em função das comorbidades e não da hemofilia. Perfeito, interessante anotar esse ponto. E também chegou uma pergunta aqui de São Paulo, uma pessoa que tem hemofilia, contraiu o coronavírus e tiver com febre muito elevada, ela pode continuar administrando o fator? Pode. Não existe nenhuma contraindicação de fazer fator enquanto a pessoa está com febre. O que normalmente a gente pede é que dê a medicação, baixa a febre para fazer o fator, porque é um fator, é uma situação que pode confundir de uma reação à medicação. Mas uma pessoa que faz uso sempre em casa, que está habituada, que não tem nenhuma reação ao uso da medicação, do fator, não tem problema usar se tiver febre. Muito pelo contrário, se ela está com febre alta, se é um quadro mais grave, ela precisa fazer o fator para se proteger das coisas que vão vir por aí. Eu acho que eu posso só complementar, que eu acho que se está com a febre muito alta, procure o atendimento médico, precisa ser avaliado, né? Então, isso é muito importante. Faz o fator em casa e vai exatamente, e vai para o médico. Perfeito. Uma dúvida aqui que mais de uma pessoa perguntou, se uma pessoa com hemofilia, ela tiver o coronavírus, tem um risco aumentado de ter sangramento ou em vias respiratórias ou em pulmão, até pelos sintomas do coronavírus? Não. Como eu falei anteriormente, o coronavírus, ele é uma doença que leva a pequenos trombos, é uma doença trombótica, é o contrário. Aí vai perguntar, mas se tosse muito pode causar sangramento na garganta, um sangramento mais sério? Não. Os dados mostram que qualquer pessoa
pode ter hemoptise, que são esses pequenos sangramentos do pulmão ou da garganta, e o número dos pacientes com hemofilia em outras doenças, eu vou citar a minha colega, a doutora Cristiane Pinto, que hoje ela me contou que teve um surto de coqueluche em São Paulo, que muitas crianças hemofílicas tiveram coqueluche, que é muito intensa e que machuca muito, e nenhuma delas teve um sangramento, nenhuma delas teve hemoptise em função disso. A tosse do coronavírus não é tão intensa quanto a tosse de uma coqueluche. E os relatos internacionais de pessoas que tiveram coronavírus e que são hemofílicas não demonstraram sangramento, hemorragia nenhuma. Isso é fake news. Perfeito. Dr. Dimas, uma pergunta aqui em relação a quando procurar atendimento médico. Então, qual é o sintoma que a pessoa pode esperar em casa, quando ela tem que começar a se preocupar e aonde ela deve ir? Basicamente, como que ela deve ser orientada? Então, aqueles sintomas principais. Eu tenho febre que não cede com os analgésicos, os antitérmicos que eu tenho em casa de uso rotineiros, como já falei, dipirona, paracetamol. E essa febre se mantém muito alta, 38, 39, eu começo a usar antitérmico de horário, isso já é um dado muito importante. Se eu começo a tossir, a tosse geralmente é a tosse seca, com febre alta, e eu começo a ter falta de... Quando a gente fala em falta de ar, às vezes, na verdade, é quando eu consigo fazer, eu saio da minha onde eu estou, na sala, aí eu vou fazer qualquer atividade que normalmente eu não me canso, então isso já é um sinal de alerta. Aí eu fui varrer uma casa, eu fui lavar uma roupa, e eu cansei, né? Isso já é para deixar você, não vai esperar ficar com aquela, como se fosse um asma, não é isso. Esse cansaço, essa falta de ar, ela é aos pequenos esforços, né, em que você precisa estar alerta. Então, acho que essa tríade, febre, tosse e cansaço e falta de ar, de imediato o atendimento médico. Nós temos hoje as referências, né, dos grandes, das UPAs, e alguns hospitais de campanha que estão sendo montados, mas precisa passar por uma triagem, e esse indivíduo vai ser direcionado para um desses locais de atendimento. Então, não adianta ir no hemocentro, como a Cláudia falou, ele não vai ser atendido adequadamente, ele precisa procurar o atendimento numa UPA, onde tem um recurso para fazer o diagnóstico, fazer a avaliação adequada. Eu só queria colocar que essas orientações, elas mudam muito de cada cidade, de cada estado, né? Aqui no Paraná, a orientação é que se estiver sentindo qualquer sintoma de síndrome gripal, entre em contato com aquele telefone 136. Uhum. Se tiver febre, é para procurar a UBS. Se tiver febre e falta de ar, daí é para ir para a UPA, que são os casos mais graves, e iam direcionar para os hospitais. Eu sei que em alguns outros lugares já é para procurar direto o hospital. Então, procure se inteirar no noticiário de como é o fluxo da sua cidade, né? Para poder... e está sendo lançado um aplicativo que você baixa no seu celular, faz um questionário no celular e você é monitorado por esses sintomas que você descreve nesse aplicativo. Inclusive, o aplicativo está sendo também lançado para você monitorar essas pessoas circulando na cidade, né, que não estão fazendo seu isolamento social. Saiu agora recente, eles mostrando que as pessoas que já estão monitorando para aquele aplicativo estavam circulando mais do que deveriam estar circulando. É um Big Brother quase, pessoal. Quase um Big Brother. Exato. Então, aqui tem algumas dúvidas. Dr. Dimas, você pode repetir, por favor, em quais locais, quantos dias o vírus fica ativo, em quais que eles ficam até 5 dias? Então, aquele é um estudo que eu acho que é um dos poucos estudos mostrando esse tempo de sobrevivência nessas superfícies, mas o vírus, acho que é o anterior, aí. Então, na superfície plásticas, 5 dias, no papel, 4 a 5 dias, nas superfícies de vidros, 4 dias, madeiras, 4 dias, luvas cirúrgicas de 8 horas
alumínio de 2 a 8 horas e aço de 48 horas. E o tecido em torno de 9 horas, principalmente se ele tiver uma trama do tecido maior, mais larga, ele sobrevive por mais tempo. Perfeito. E já, então, elencando aqui, doutora Cláudia, doutor Dimas, a gente tem que higienizar a embalagem do papel do fator? Não tinha pensado nisso. Doutor Dimas, qual é a sua opinião? Então, na verdade, todas as embalagens que você pega fora e que você vai levar para casa, essas embalagens deveriam ser higienizadas, né? E aí, com aquela solução, aquela diluição, você pode esborrifar para higienizar, né? Eu acho Qual que isso é a diluição da água com a... Então, em 1 litro de água, eu coloco 20 ml de água sanitária. De água sanitária. Que aí já é suficiente para eliminar o vírus. Perfeito. E aqui tem uma dúvida. Foi enviado que um enfermeiro que faz a profilaxia do filho, então de um paciente, deu positivo para a Covid-19. E a mãe pergunta o que fazer, então. Então, se eu tive contato com alguém sabidamente positivo por coronavírus, eu tenho que fazer aquele isolamento que eu falei de 14 dias, lembrando que tem aqueles dias que eles estão na janela imunológica, na janela dos assintomáticos, e depois ele passa a possibilidade de evoluir com sintomas, em média de 14 dias. Se nesse período de isolamento ele passar a ter sintomas respiratórios, aí sim ele precisa ser avaliado. Porque, na verdade, a questão desse indivíduo, contato com essa pessoa sabidamente positiva, eu vou me isolar, se eu tiver a forma assintomática, de eu passar isso para outras pessoas, mas nesse isolamento, se eu passar a ter manifestação, aí sim procurar o atendimento médico. Doutor Dimas, mas sabendo que é uma pessoa da enfermagem que estava aplicando a profilaxia, a pessoa da enfermagem normalmente usa máscara faz a higiene das mãos para manipular a medicação e para... Com certeza, não haveria risco. Os riscos são mínimos, né? Mínimos. Né? E normalmente, provavelmente, esse funcionário foi afastado das suas funções. Sim, com certeza. Perfeito. Então, perguntando aqui agora se já houve casos de Covid-19 em hemofílicos e quais cuidados que esses pacientes devem tomar. Então, uma recapitulação. Na literatura, então, só tem descrito um caso lá na China, que teve coronavírus, e hoje no webinar com a Federação Mundial foi descrito outros 5 casos na Alemanha, todos saíram bem. Se a pessoa com hemofilia contraiu o coronavírus, ela deve manter a sua profilaxia e procurar o fluxo de atendimento conforme o Dr. Dimas explicou. Não é nada diferente. Agora, se evoluir para um caso grave que precise de internamento, a equipe que trata do coronavírus precisa saber que ele é hemofílico e precisa entrar em contato com o hemocentro, o médico tratador, para que troquem informações e ajustem as medicações. Eu acho que também, Cláudia, isso é uma informação muito importante, porque assim, lá me procuraram vários pacientes pedindo um atestado para ficar afastado do trabalho, por ser hemofílico. Então, acho que isso também é uma coisa muito importante que você está falando, que a hemofilia não é um fator agravante para o coronavírus e que não precisa ser afastado por ser só hemofílico. Se ele estiver com outras comorbidades, sim, né, faixa etária, outras doenças, mas a hemofilia em si só não precisa ser afastado das suas atividades profissionais. Eu também fui muito procurada para fazer atestado para afastar. A minha explicação é de que, na verdade, todo mundo devia estar em casa. Sim. Mas se a minha empresa e se meu trabalho não me permite isso, a hemofilia não me impede de trabalhar. Perfeito. Tenho só uma mensagem, esse webinar vai ficar disponível a partir de amanhã, aqui no canal do Novo Nordisk Live.
E continuando as perguntas, temos mais uns minutinhos aí. Se tem um paciente hemofílico e ele tiver sintomas de gripe, de resfriado, então uma coriza, tosse, ele pode ir ao hemocentro ou quais são as recomendações para ele, se ele tiver que visitar o hemocentro? Então, se ele tem sintomas gripais, ele deve procurar seguir o fluxo de tratamento ou ficar em casa isolado observando, e se tiver febre ou cansaço, falta de ar, buscar o atendimento na unidade de saúde ou na UPA. O hemocentro não é o lugar de tratamento para isso. Mas eu preciso ir buscar o fator. Entre em contato com o hemocentro, com a farmácia ou a enfermagem que distribui, e pede para a mãe, para o pai, para o vizinho, para o amigo, ir buscar o fator dele no hemocentro e trazer em casa. E ele se mantém isolado para que ele não passe o coronavírus ou influenza ou o vírus que ele tiver contaminado naquele momento. Sim. Perfeito. Dr. Dimas, o COVID, ele deixa algum tipo de rastro depois que a pessoa é curada? Então, nós não temos ainda essa informação. Algumas pessoas evoluem com anosmia, perda do paladar e do olfato, mas parece ser um quadro transitório, né? E a gente não sabe, na verdade, como a Cláudia falou, daquela descarga imunológica que se isso vai ter uma repercussão posterior, né? Nós estamos vendo que alguns pacientes evoluem com alterações, principalmente da parte com arritmia, com infarto, e isso possa ser decorrente desse processo inflamatório generalizado por conta daquela descarga imunológica que esse vírus possa estar causando. Então, ainda é pouco tempo ainda para a gente ter ideia do que possa vir depois. Tá? Existem relatos, inclusive, de sangramento a nível do sistema nervoso central, fazendo pequenas hemorragias, que possa ser já secundária a esse processo. Tá? Mas o que eu posso o que os pacientes referem de um modo geral é essa perda do paladar e do olfato, que parece ser transitória. Perfeito. E tem uma dúvida em relação à comorbidade de hepatites crônicas. São grupo de risco? Tem alguma orientação específica? Então, lá onde eu trabalho junto também, trato dos pacientes com hemofilia e doenças hepáticas, hepatite B, hepatite C. O estágio, de um modo geral, vai depender da sua gravidade, do tempo de evolução dessa doença. Se é uma doença já com estágio 4, que seria aquele indivíduo com cirrose, ou a doença hepática já mais comprometida, ele entra num quadro de doença crônica. Existem alguns relatos naquele estratificação de doenças, as doenças hepáticas entram também, mas por doença já com um estágio mais avançado na questão da cirrose, porque ele entra como uma parte de imunodepressão. Mas a doença assintomática, não. Ok. E, doutora Cláudia, aqui uma pergunta. Pacientes que ainda não fazem profilaxia, agora frente a essa pandemia, tem que ser mudado alguma coisa? Pode seguir protocolo? Qual que é a conduta, a orientação da senhora? Fico triste se ainda tem pacientes que não fazem profilaxia. A gente tem no Brasil fator suficiente para que nossas crianças, nossos adultos e nossos idosos façam profilaxia. E qualquer tropeço na rua é sempre um sinal de alerta, vamos começar a fazer a profilaxia. Então, acho que o momento, se ele está com vontade e está disposto a fazer, o momento é agora, e tem que entrar em contato com o médico, o tratador dele, para começar o tratamento. Nunca a gente deve deixar a profilaxia para depois, é sempre para ontem. Perfeito. E agora uma mais específica sobre hemofilia tipo B. Algum paciente hemofílico recebeu plasma de convalescente e se devemos ajustar a dose profilática de fator 9 em hemofílicos B que vierem a fazer o plasma convalescente? Bom, o plasma convalescente, ele é uma terapia ainda em estudo, não tem nada a ver com o plasma que produz o fator 9, usado na produção do fator 9, é completamente diferente. O plasma convalescente é, por exemplo, a pessoa teve o coronavírus,
ficou curada e o sangue dela está cheio de anticorpos que protegeram ela daquela doença. Então, depois de 30 dias que ela está curada, que realmente ela não tem mais doença, ela vai doar através de aférese, que é uma máquina onde tira só o plasma da pessoa, e esse plasma vai ser alicotado e vai ser utilizado em pessoas gravemente doentes na UTI, e aí tem vários protocolos do uso do plasma convalescente. É tudo pesquisa, não tem nada certo a respeito disso. A pessoa com hemofilia B, com hemofilia A, com doença de von Willebrand, se estiver nesse estágio na UTI, ela já vai ter a dosagem do seu fator ajustada para a gravidade da situação que ela está vivendo. Então, o ajuste da medicação, o ajuste do fator tem a ver com a gravidade do tratamento, se precisou ser entubada, se está sondada, se está recebendo, fazendo muita exame de gasometria arterial e outras coisas que a gente tem que cuidar, não com o recebimento do plasma convalescente. Eu posso só aproveitar essa oportunidade para falar, não sei se vai sair alguma pergunta, da cloroquina e da hidroxicloroquina, que está sendo ventilado muito falando sobre isso, né? Ainda também são dados preliminares, existem poucos estudos, alguns estudos realizados na Alemanha e na China. Parece que a cloroquina diminui realmente a quantidade de vírus circulante em 24, 48 horas, mas a gente não sabe o benefício que isso vai causar para esse paciente. Então, está sendo feito protocolos em vários hospitais e centros de pesquisa no Brasil, e precisamos realmente evitar as pessoas irem atrás da cloroquina de forma não ordenada. Qualquer medicamento tem seus efeitos adversos, e essa também tem alguns efeitos adversos graves, né? Então, como arritmia, alteração ocular, pode não levar a cegueira, então precisa ser orientado pelo seu médico. E isso ele vai orientar ou seguir os protocolos de pesquisa que estão sendo elaborados em todo o Brasil. Eu queria fazer um adendo que, na verdade, eu acho que quando a pessoa perguntou, ela está pensando assim, o plasma já tem fator 9, está recebendo o fator 9 do plasma e mais o fator 9 da medicação. Não, porque o plasma convalescente, as doses são muito pequenas, ela não vai alterar a concentração de fator 9, a atividade do fator 9 no organismo para ter que ajustar e diminuir a dose que está recebendo para evitar quadros hemorrágicos. Não é o suficiente. Perfeito. E, Tânia, uma pergunta para ti agora. A gente vai ter, ou seja, a federação vai ter alguma ação no Dia Mundial de Hemofilia? Conta um pouco para a gente. Claro que sim, esta é uma ação para o Dia Mundial da Hemofilia também, porque qual é a nossa função agora que a gente está trancado dentro de casa? A gente tem que se reinventar e passar informação, porque para que tenha um tratamento adequado para as pessoas com hemofilia, com von Willebrand, com outras coagulopatias hereditárias, com outras coagulopatias, temos a hemofilia adquirida, que não é hereditária, nós temos que fazer o quê? Passar informação, educar a nossa população. E para isso nós temos as redes sociais, nós temos um site da Federação Brasileira de Hemofilia super completo, com documentos revisados pelo nosso comitê de assessoramento técnico, que a doutora Cláudia Lorenzato faz parte. Nós temos, então, informações excelentes. Esse webinar é uma das ações. Nós tivemos podcast também, onde tira dúvidas, fala de hemofilia, fala de coronavírus, né, que vem bem no momento certo, esclarecer dúvidas, porque a pessoa com hemofilia já acha que complica, e pelo que se ouviu a doutora Cláudia e o doutor Dimas, são pessoas como qualquer outra, né, desmistificar. E nós, junto com o comitê técnico, com a doutora Cláudia Lorenzato, doutora Cristiane Pinto, Melina Suan e Federação, já que não se pode reunir pessoas, o que se pensou junto?
um programa, um projeto, um concurso de redações de frases de pessoas adultas e de desenhos de crianças. Já está na internet hoje, já está no Face, já está nas redes sociais da federação, e a gente quer que todo mundo participe. É uma ação que a gente está também fazendo junto das associações e dos hemocentros, para que todo mundo possa contribuir. É extremamente importante, nesse momento, saber quantas pessoas estão interessadas em contribuir, porque cada paciente, cada familiar, podem contribuir para a melhoria do tratamento. A federação trabalha muito, dia e noite, todos os dias da semana, a doutora Cláudia sabe disso, para que se leve informação, extremamente importante. E esse concurso vai ser muito, muito, muito importante para reunir, para fazer as pessoas se encontrarem mesmo sem estar presencial. Outras ações, nós temos, eu no comando, eu no controle, um programa muito bonito, onde esse concurso está dentro disso. A gente vai fazer muito trabalho de educação, informação, e compartilhar com as associações, porque associações estaduais, nós temos uma associação estadual, né, uma em cada estado, filiada à federação, mas são os nossos braços para levar a informação naqueles estados. E só com informação e educação é que se pode melhorar a vida das pessoas. Como a doutora Cláudia falou, nós temos fator para todo mundo. Nós somos um país privilegiado, Brasil, né, graças ao trabalho conjunto entre governo, profissionais da saúde, pacientes, familiares, federação, associações, por isso que a gente avança. É com muito trabalho, com seriedade. Doutora Cláudia, queria falar algo? Eu queria falar um pouquinho sobre o concurso. A gente estava muito triste, porque todos os anos a gente comemora muito o 17 de abril, para desmistificar de que hemofilia não é uma doença grave, hemofilia, ela não tem cura, mas ela tem tratamento, e de que as pessoas podem ter uma qualidade de vida igual às outras pessoas, podem ir para a escola, trabalhar, não tem mais o absenteísmo que tinha no passado. E agora a gente só fala em doença, só fala em coronavírus. O que a gente ia fazer para mudar isso? Então, a gente pensou em fazer esse concurso onde as crianças desenham e os adultos fazem frases dizendo como eles podem vencer a sua coagulopatia, porque não é só hemofilia, tem a deficiência do fator 13, tem a doença de von Willebrand, tem a deficiência do fibrinogênio, todas as coagulopatias hereditárias. E aí a gente pensou, tá, daí eles vão mandar o desenho, e o que a gente vai fazer? Vamos fazer, os vencedores vão fazer parte de um calendário do ano que vem, que a Federação Brasileira, então, vai nos proporcionar isso, que vai ter os vencedores de frase e de desenho, que vão fazer parte do calendário de 2021. Mas se é um concurso, tem que ter um prêmio. Daí se pensou e pediu e já ganhou camiseta assinada por atleta, pelo Gabriel Medina, pelo Tite, por não sei quem mais. Então, olha, vão ser prêmios que eu acho que os pais vão querer muito que as crianças desenhem para participar do concurso, para ter essas coisas em casa. Espero de verdade que seja um momento de muita alegria e que traga saúde, que traga esse sentimento que o Dr. Dimas falou, de que a gente vai vencer, assim como a gente venceu todos os problemas de sequela da hemofilia, a gente vai vencer essa pandemia também. Vamos trazer pensamento positivo. Concordo, doutora Cláudia, só mais um pouquinho falar. Fiquei muito feliz de ouvir a doutora Cláudia, o doutor Dimas, falando assim em saúde, não falando em doença, porque tudo a gente vence. A hemofilia, há tempos atrás, não tinha um tratamento preventivo, né, que era repor um dos fatores de coagulação. Hoje todo mundo tem, pode ter uma vida normal, pode ser engenheiro, pode ser médico, pode ser o que quiser, né? Então, que os pais, principalmente os pais, porque as crianças não têm poder de decisão.
Então, os pais têm uma responsabilidade imensa de passar uma imagem positiva, de não fazer drama, de não deixá-los pensar que são uns coitadinhos, não. Eles têm falta de um dos 13 fatores, e pode ser reposto e da vida normal. Então, nós queremos mensagens positivas, mostrar para essas crianças que elas podem, que elas vão ter um futuro brilhante. É isso. E os adultos também, sabe? É isso. Saúde, falar em saúde, todos juntos. Perfeito, pessoal. Muito positivas as mensagens de vocês. A gente vai, então, encerrar as perguntas. Já estamos agora com 1h20, mais de 100 pessoas. Foi um sucesso, realmente, o nosso webinar. A gente já está comentando um pouquinho de mensagens positivas e vale todo esse contexto de hemofilia que se venceu, coronavírus a gente vai vencer também. Eu só queria agora algumas mensagens finais. Dr. Dimas, se quiser comentar um pouquinho, passar uma mensagem final para o pessoal de casa. Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade de participar. Eu acho que a informação tem que ser a adequada, a correta. E se eu puder deixar as mensagens que eu acho que é o mais importante: lavar a mão com água e sabão, ficar em casa, e nós vamos vencer essa doença. Eu acrescento fazer sua profilaxia. Então, é lavar a mão com água e sabão, ficar em casa e fazer sua profilaxia. Muito bom. Eu acho que dessa forma não tem como a gente perder essa batalha. Muito obrigada pela oportunidade de poder conversar e explicar um pouquinho mais, com palavras um pouco mais simples, essa situação que a gente está passando. Obrigada mesmo. E eu queria agradecer a Novo Nordisk novamente pelo trabalho sério que vem fazendo, comprometido, com responsabilidade social. Isso é muito importante para nós. Agradecer ao Dr. Dimas imensamente, gostei de conhecê-lo, estou pensando até em colocá-lo lá no nosso CAT, quem sabe, vamos pensar. Pode contar. A gente não tem infectologista no CAT, Tânia, acho Ótimo, que vale a pena. Beleza. Já está aceito. Oh, que bom. Beleza, obrigada. Ao vivo. E a doutora Cláudia, que nos assessora diuturnamente, meia-noite, às vezes alguém nos procura, a gente já procura a doutora Cláudia, ela já atende. As médicas do Brasil, os médicos, os tratadores do Brasil são muito parceiros da Federação Brasileira de Hemofilia. Isso é extremamente importante, essa boa relação que a gente tem. Todo mundo do mesmo lado, indústria, médicos, profissionais da saúde, as enfermeiras, todo mundo, federação, associações, é só assim que a gente... E o Ministério. E o Ministério, a Coordenação Geral do Sangue. Ministério da Saúde, caramba, senão nós não teríamos tratamento, exatamente. Ministério da Saúde, governo federal, sempre nos apoiou. Então, e neste momento também continua nos apoiando. A gente tem que apoiar o governo porque ele que nos, consegue trazer essa medicação para todos nós. E dizer que todo mundo procure também esse webinar nas redes sociais da Federação Brasileira de Hemofilia, que a gente vai compartilhar. Aproveitem, são aulas maravilhosas. Perfeito. Já vou aproveitar deixa, comentar que a partir de amanhã novamente vai estar disponível aqui no canal do novonordisklive.com. Pode comentar para quem não viu ainda. Eu queria agradecer a todos, Cláudia, Dimas, Tânia, muito obrigado mesmo pelo trabalho, pela seriedade, por levar informações de tão qualidade para as pessoas que estão em casa. E também, em nome de toda a Novo Nordisk, agradecer a presença de quem viu a gente em casa. Então, boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada.